Olá, meu nome é Alex, eu trabalho no audiovisual há mais de 20 anos e eu estou aqui para fazer esse workshop para vocês que vai ser dividido em dois módulos, o módulo de áudio e o módulo de vídeo. No módulo de áudio, que é esse que a gente vai começar aqui agora, eu vou falar um pouquinho sobre equipamento, sobre produção, pré, pós-produção e sobre edição, masterização também. De uma forma básica, porque isso é um assunto muito grande, muito complexo, que exigiria várias aulas para você entender isso mais a fundo. Mas aqui a ideia é dar um contexto superficial, o máximo abrangente possível, para você ter uma noção do que você pode fazer nesse tema e de como você pode, inclusive, melhorar a sua captação de áudio por aí. Tá? Então vamos começar. O processo de produção, na verdade, do audiovisual, né, ele é dividido em pré-produção, produção e pós-produção. Né? Na pré-produção, a gente define o que a gente prepara para a produção, né, na verdade. Né? Então, se você está trabalhando para alguém ou prestando algum serviço para alguma produção, né, de filme, cinema, publicidade, qualquer coisa assim, primeiramente você tem que se inteirar do roteiro, entender o que você vai precisar de levar de equipamento, aonde que você vai gravar, se tem externa, se é tudo interna, né, se tem cena aérea, enfim, qualquer coisa assim diferente, para você entender que tipo de equipamento que você tem que levar. Né? Então isso faz parte da pré-produção. Na produção, efetivamente, você já é o trabalho de campo, né? Quando você já está gravando e fazendo toda a captação do áudio. Né? E na pós-produção é o momento em que você finaliza o teu trabalho, né? Que é quando você vai mixar, você vai colocar os efeitos, vai equalizar o som, vai tirar os defeitos, né, que surgiram na gravação e tudo mais. Né? Essa é a parte de finalização. Na parte de pré-produção, eu queria só lembrar que é interessante sempre, principalmente se você estiver fazendo uma produção sua, né, independente, é interessante sempre que se você analisar, ou se puder, ir ao local onde você vai fazer a gravação, porque esse local, por exemplo, ele pode ser muito barulhento. Né? E se você tiver barulho, muito ruído e tal, isso vai atrapalhar a tua finalização, né? Se você tiver um produto muito sujo, né, na questão de ruído, vai ser ruim para você conseguir um bom resultado no final. Então é interessante que você observe, por exemplo, se na locação que você vai gravar, se for uma externa, né, se tem um rio perto ou uma rua muito barulhenta, ou, por exemplo, animais, né, cachorros latindo, coisas assim que sempre atrapalham. Né? Porque tem uma coisa que é interessante, porque quando a gente está no ambiente e que tem um ruído acontecendo, a gente meio que desliga o cérebro da gente desliga aquele ruído e a gente segue ali ignorando aquilo. Né? Mas quando você está gravando com um fonezinho de ouvido, qualquer ruidinho que tenha no ambiente, ele fica gigante e ele suja muito o som e pode inclusive brigar com o volume da voz, né, se o ruído for muito alto. Esse ruído, né, ele pode vir de carro de lixo, por exemplo. Aqui tem muito aqui perto de casa. De manhã cedo, 3 dias por semana, o carro do lixeiro chega e eu acordo ouvindo aquele ruído. É um super ruído, ele faz um barulho enorme. Se eu tivesse um ruído desse durante uma gravação, certamente isso ia me prejudicar muito. Né? Assim como qualquer coisa nesse sentido, né? Como eu já disse, né? Os animais, a água, estradas, qualquer coisa assim nesse sentido. Local com muito trânsito. Né? Bom, essa regra ela se aplica, na verdade, também para o interior, né? Porque se você está está gravando dentro de casa, o barulho externo pode te atrapalhar dentro de casa também. Né? Se você mora muito perto da rua, claro que a rua vai ser barulhenta dentro da sua casa. Né?
Se o cachorro é do vizinho, ele vai ser barulhento dentro da sua casa do mesmo jeito. Então, esse tipo de situação você deve tentar evitar na sua gravação, para justamente depois não ficar sofrendo na finalização ou ter que amargar esse prejuízo e mandar o áudio do jeito que ele está mesmo, né? Outra coisa muito importante também que você tem que tomar cuidado é não gravar em ambientes muito vivos, né? Se você está numa sala muito grande, ela dá aquele reverb, né? aquele eco. E isso é horrível, porque quando você vai ouvir, fica aquele som muito vivo e só faz, dá um mau entendimento do que é o que você quer transmitir, né? A não ser, claro, que você queira que aquilo faça parte da sua cena. Mas, em geral, um grande inimigo é isso. A gente vê isso muito aí, que hoje em dia, né, nessa questão da pandemia e tal, as pessoas falando, dependendo do ambiente que ela está conversando por vídeo, se ela estiver um pouco afastada do microfone ou do telefone, né, o som fica tão vivo que você não consegue entender o que a pessoa está falando. E quanto mais pertinho você está do microfone, melhor fica a captação e melhor fica a sua compreensão do que está sendo dito, né? Bom, isso aí, esses são os pontos importantes na parte de pré-produção, né? Na parte de produção, eu diria que você tem que é efetivamente quando você está fazendo o trabalho, né? Tem que tomar cuidado com o seu equipamento, claro, protegê-lo, né? E testar, sobretudo, testar sempre antes o equipamento para não chegar no local e você ter aquela surpresa de não estar funcionando, porque tem um mau contato num fio, ou a pilha tá ruim, ou está faltando pilha, você não consegue comprar uma pilha, alguma coisa assim nesse sentido, né? É muito importante atentar para esses detalhes. Bom, durante a gravação, agora eu vou falar um pouquinho sobre as formas de captação, né? No caso do audiovisual, né, a gente normalmente trabalha com dois tipos de captação. Um é o boom, que vocês já devem ter visto muito, aquela pessoa segura a vara de boom, né, que é uma vara, literalmente falando, e na ponta da vara tem um microfone que se chama shotgun, que é esse microfone aqui, ó. É um microfone comprido, né, que ele é direcional. Então, para onde você estiver apontando ele, é onde ele vai captar o som. Ele é muito seletivo, então esse microfone ele é bom porque se tem alguém falando aqui, essa pessoa que está falando de frente para onde você está apontando é que vai penetrar intensamente aqui no som. Ele é bastante seletivo. Isso aqui, por exemplo, que eu tirei aqui do microfone, é um recurso também que a gente é apelidado de cachorro, é porque ele é peludo, né? Mas isso aqui é um windshield, que chama, né? Que é um escudo de vento. Isso aqui é para quando está ventando, a gente coloca isso no shotgun, que é esse microfone, e ele faz um trabalho espetacular, que o vento não interfere no som, né? Ele consegue bloquear assim, muito, mas muito do vento. Então esse aqui é um recurso muito utilizado o tempo inteiro. Isso acontece no cinema, em qualquer audiovisual que esteja usando um microfone desse tipo aqui, né? Porque se o vento bater no microfone, aí a gente já sabe como é que é. Você já deve ter ouvido quando o vento bate. Eu vou até fazer aqui no microfone que eu estou captando aqui embaixo, para você ver como é que é. Não sei se fez o barulho que eu queria que fizesse, porque o microfone de baixo eu estou usando esse tipo de protetor de vento, que é uma espuma, né? Ele protege um pouco, não tanto quanto esse aqui, né? Que é muito mais eficiente, mas ele ajuda também. Outra coisa que esse microfone ele usa, ele trabalha numa suspensão, que é uns elásticos que tem aqui, ó, tá vendo? E ele fica suspenso, amortecido, né, na verdade, de modo que quando você está balançando ele não tem, evita choque, né, de dureza. Se você bater assim em algum lugar, isso aqui amortece. Então evita ruído também, né? Isso é uma coisa que a gente utiliza direto aí no audiovisual. Bom, vamos lá.
A outra coisa importante é o seguinte, o microfone ele não tem zoom, né? Não faz zoom. Então, você não pode, não tem um microfone que você está à distância, ele capta muito bem lá próximo. O ideal é você manter sempre uma distância próxima da fonte que você está captando. Eu aqui, por exemplo, eu estou a 2 palmos do microfone que eu estou falando. Por isso que o som está sequinho, bom aqui, porque eu estou próximo do microfone. Outro recurso que eu poderia estar usando seria o lapela, né? O lapela esse aqui é um transmissor e um receptor, né? Um fica no seu corpo e o outro fica no gravador, junto ao gravador, né? E aí, esse que fica no seu corpo, você tem aqui o microfone, que é pequenininho e que se usa muito. A gente vê isso, por exemplo, nos telejornais, né? O cara tá lá com 2 microfonezinhos desse, que ele coloca preso aqui na roupinha, por dentro ele passa o fio por dentro, né? E esse aqui é muito bom porque ele dá ele capta, está pertinho da sua boca, e ele capta o som bem sequinho e tal. Embora esse aqui não seja... na verdade, se usa mais o lapela do que o boom. O boom é mais para uma segurança, né? Mas o lapela, ele tem várias questões, né? Se você estiver fazendo um documentário, por exemplo, tudo bem de você usar o lapela aparente, né? Porque não tem problema ele aparecer, como é uma coisa jornalística, né? Mas se você estiver fazendo alguma dramaturgia e não queira revelar que está sendo microfonado naquele momento, que é o que todo mundo faz nas novelas e nos filmes, em qualquer coisa que você vê, você não enxerga o microfone, né? Mas ele está lá, você está ouvindo a voz muito bem. Ele é colocado por dentro, colado por dentro aqui da roupa, o fio passa por dentro, eles colocam-se um adesivozinho no microfone, e ele fica aqui escondidinho, sempre assim. Só que esse é um processo que requer experiência, porque você tem que tomar cuidado se a roupa que você está usando, se ela produz algum ruído, né? Então você tem que estar o tempo inteiro com o fone monitorando para ter certeza de que não vai entrar algum ruído na sua gravação, né? A questão desse tipo de microfone, ela é mais delicada, porém é muito eficiente também. Uma técnica boa que a gente faz para quem não tem dinheiro para comprar isso, ou não tem acesso a esse tipo de equipamento, eu diria que é usar, por exemplo, o celular, ele tem aquele microfonezinho que fica pendurado, né? Quando a gente está querendo fazer uma gravação de melhor qualidade, assim, em vez de você usar a câmera do celular, o microfone da câmera do celular, mais que fica afastado, você não precisa nem botar o fone, mas você só coloca o microfone aqui disfarçadinho aqui dentro, ligado, o fiozinho vai por baixo, você liga no microfone, no celular, e aquele microfonezinho do celular, ele consegue uma qualidade muito boa, porque ele está aqui pertinho da tua boca, né? Então ele fica muito melhor se você estiver falando para o microfone do celular, lá no celular, né? Que fica aquele som mais vivo. Principalmente se você estiver num ambiente muito vivo, né? Isso faz uma diferença danada. Bom, outra coisa é a questão do nível, né? O volume de gravação, né? Quando você grava em celular não faz diferença nenhuma, porque o celular ele é automático, ele já grava tudo automático. Tanto o vídeo como o áudio ele faz tudo automaticamente, é fácil, né? Por isso que todo mundo da internet grava no celular, né? Que é muito mais fácil você ter esse tipo de controle, né? Você não tem controle nenhum, na verdade, né? Você grava ali e tal, mas só que depois é que você vai ter a surpresa quando você ouvir ou ver o resultado, né? Se vai ficar bom ou não, porque como você não tem controle, depende da boa vontade do celular estar fazendo o trabalho dele, né? No geral, esse equipamento aqui, ele é um gravador de 6 canais, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais, são 6 canais de entrada que ele tem aqui. Significa que eu, com esse gravador aqui, no campo de gravação, não fazendo na rua, né? Eu consigo, ele tem os controles, né? Todos os canais independentes. Então eu consigo gravar, por exemplo, se tiver 6 pessoas falando, eu com 6 microfones, eu consigo microfonar cada um, e cada um vai ser gravado num canal separado. Então o que vai acontecer?
de posse dessa gravação, no final, eu consigo controlar o volume de cada um independente. Então, se eu tenho uma cena que tem 6 pessoas falando, alguém está falando mais alto do que o outro, porque isso pode acontecer se você usar um microfone só, né? Quem estiver mais perto do microfone vai aparecer mais do que quem estiver longe, né? Nesse caso, eu teria um microfone em cada pessoa, né? Um lapelinho em cada um. E aí, aí eu teria que fazer, depois dessa produção, na pós-produção, a mixagem desses níveis, né? Botar equilibrado. A mixagem é exatamente isso, né? Quando você nivela a sua gravação, né? Os diferentes volumes dos canais que você gravou. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, se a gente estivesse fazendo uma gravação com 6 pessoas, na mixagem, eu corrigiria não só a equalização também, né? Porque a gente, às vezes, um fica mais grave, mais agudo e tal, a gente pode mexer na equalização de cada um, na mixagem e trabalhar, inclusive, os ruídos, né? Porque se um tiver um ruído e o outro não tiver, porque como são microfones diferentes, eu consigo melhorar o canal só que está dando ruído e o outro fica lá sem precisar mexer, né? Esse é como funciona o processo mais profissional da captação do audiovisual no mercado normal, né? Mas, claro que se você estiver fazendo isso de uma forma simplificada em casa, o jeito é gravar um de cada vez mesmo, né? E a questão do áudio o que pode ser feito, que é um recurso interessante, é você gravar o áudio de cada um num celular, por exemplo. Se cada um gravar o áudio do que está falando no seu próprio celular, e depois você pegar o áudio de cada um e juntar e sincronizar com o vídeo, que também é viável, você tem, então, uma forma de você simular um gravador de multicanal, né? De vários canais, né? É um recurso que pode ser utilizado, é muito comum, às vezes eu faço isso mesmo. Quando eu não tenho nada, não tenho equipamento nenhum, estou aí numa viagem, surge aí uma brincadeira qualquer, me dá aí os celulares e vamos gravar com os celulares. Cada um bota o seu lapelinha, que é o fonezinho, né? Escondezinho o fonezinho, cada um grava o seu canal, fala, depois eu tenho então cada canal separado para eu poder brincar e mixar e juntar todo mundo e fazer, porque as possibilidades são ilimitadas, né? Bom, com relação à mixagem, que é isso que eu já comecei a falar aqui, eu queria dizer o seguinte, a mixagem é um processo muito importante, muito interessante, inclusive. Não sei se vocês sabem como é que funciona o processo de música, por exemplo, de gravação de música, né? Uma banda de música, né? O que acontece? Né? Entra num estúdio, não entra todo mundo junto no estúdio e grava ao mesmo tempo. Quer dizer, grava ao mesmo tempo, mas não grava todo mundo no mesmo canal. Cada um, é o mesmo processo do gravador aqui. Só que não é um gravador desse tipo que a gente usa. Hoje em dia a gente usa um computador, né? Antigamente era um gravador que a fita era de 2 polegadas, dessa grossura, e gravava em 24 canais. Isso antigamente, antes do computador, né? Porque mais antigamente ia ficando cada vez menos canais, né? Na verdade, o processo começou lá atrás com um canal, né? Era uma gravação mono, a primeira fita era uma fita só que era um canal, depois eles evoluíram 2 canais, 4 canais, 8 canais, 16 e o 24. Né? A partir do 24 começaram a usar máquinas, 2 máquinas, 3 máquinas sincronizadas, aí você tinha 48 canais, e aumentando o número de canais, as máquinas trabalhando juntas, né? E com aquelas fitas grossonas. A fita era grossa porque ele precisava de espaço para escrever magneticamente, né? Que era o processo de gravação analógico, né? Cada trilha de canal desses 24 canais nessa fita, né? De 2 polegadas. Então, como é que funcionava? Como funciona, na verdade, né? Só que hoje em dia é feito no computador, né? O computador é legal porque, quer dizer, a vida digital hoje ela é muito mais fácil, né? E o computador não tem restrição de canal. Você pode gravar, sei lá, 200 canais, se você quiser, né? Ao mesmo tempo, inclusive. Só precisa ter uma placa de som adequada que suporte esse tipo de coisa, né? De tamanho, né? De capacidade, né? Mas o que acontece? Então, uma banda num estúdio de gravação,
o guitarrista, por exemplo, né? Ele grava num canal, o baixista grava no outro canal, o baterista é mais divertido ainda, porque o baterista, ele não é um canal para ele, não. O baterista tem uns 12 canais, porque ele tem um canal pro bumbo, um canal para caixa que ele toca, um canal para o tambor 1, tambor 2. Cada peça da bateria é um canal. Então, por quê? Por que isso? Porque quando ele grava a bateria toda separada, na hora de mixar, né, ele consegue ajustar. Assim, ó, esse tambor aqui ficou mais alto, ele baixa um pouquinho esse tambor. Aqui aquele prato está muito alto, ele baixa o volume daquele prato. Então, como ele tem cada peça separada, o processo de mixagem é feito assim. Ele nivela até o som ficar legal, adequado, né, com o que ele quer, com o que o técnico quer, né, o que estiver mixando, né. Então, e as vozes a mesma coisa. O cara grava uma voz aqui, aí se tem um coro, o coro grava em vozes separadas, e quando se junta tudo, você tem a música que é toda mixada para 2 canais. Então, aqueles 24 canais, depois de mixar, eles viram 2 canais, porque o nosso som é estéreo, né? Normalmente. Apesar de que agora tem um surround, né? O surround são 5 canais, né? Tem um canal central, tem os canais na frente, os canais atrás, o canal de grave. Então, ele tem até mais, né? Tem surround que tem 6, 7, 8 canais, né? Dependendo do exagero das caixas. Você tem como dividir isso. Mas, no geral, no dia a dia, no nosso fonezinho de ouvido, a gente só tem 2 ouvidos, né? É um ouvido para cada lado, é estéreo. L e R, direito e esquerdo, né? Bom, então esse é o processo de mixagem que a gente faz na parte depois que a gente fez a gravação, a próxima etapa seria a mixagem. Aliás, antes da mixagem, na verdade, é um processo que seria o processo de edição, né? A edição, ela faz parte do recorte, da correção do que você queira fazer. Se você estiver falando de música, por exemplo, a edição musical, você pode emendar pedaços de música. O cara está tocando, aí ele errou uma parte, aí ele regrava aquilo e você pega aquela regravação que ele fez. Depois a gente vai ver isso no programa, que eu vou mostrar aqui um pouquinho do programa para vocês, de edição. Ele mostra a onda da música e você, sabendo onde está um trecho e o outro, você consegue recortar e colar no lugar que você quiser. Assim como você consegue recortar um pedacinho daqui e colar num outro lugar também. Um recorta e cola o tempo todo, né? Isso tudo para você corrigir o que você quiser corrigir ou ajustar o que precisar ser ajustado, né? A parte de edição, eu diria que na parte de edição, não, mais na parte de mixagem, né? A parte dos efeitos, porque o programa de edição, ele te permite, claro, editar o áudio, né? Mas ele te permite também aprimorar o áudio, né? O programa de edição, ele trabalha com umas coisas que se chamam plugins. O plugin é como se fosse um software simulando ou reproduzindo, melhor dizendo, um dispositivo de hardware que se existia antigamente, né, da forma análoga, né? Então você tinha, por exemplo, você tinha um reverb artificial, né? Então você gravava tudo sequinho, aí você botava aquele reverb. Eu vou até botar aqui eu vou fazer isso aqui agora. Então agora eu estou falando normal, né, com som sequinho, e agora eu vou ligar aqui um reverb. Pronto, agora eu estou falando com reverb. Essa é a diferença. Eu estou brincando com vocês aqui porque, na verdade, vou parar aqui. Eu estou brincando com vocês aqui porque, na verdade, isso aqui está gravado numa tela verde, num fundo verde. Então eu consigo, nesse fundo verde, mas eu vou falar disso no vídeo depois, brincar com o que está acontecendo aqui atrás de mim, né? Então, o reverb, esse reverb, ele simula um reverb natural, como se você estivesse dentro de um local muito grande, uma igreja, um grande salão, alguma coisa assim. Esse reverb, antigamente, ele era um aparelho que tinha lá as suas peças, não sei o que, você plugava ali a entrada do áudio e a saída,
passava por ele, ele gerava aquele reverb. Hoje em dia, ainda existe isso, tá? É efeito por hardware, né, que a gente chama. Mas hoje em dia é tudo software, né? Então você tem um reverb que você tem lá, você aplica ele, aquele pluginzinho, e ele faz o reverb para você, né? Da mesma maneira que ele faz um delay. A diferença de reverb, delay, você sabe o que é? Delay é isso aqui, vamos lá. Delay, 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 delay. Esse é o delay. O delay é a mesma coisa, ele tinha hardware e hoje é tudo software ou plugin, como a gente chama. Então, na parte de edição, a gente vai mexer com esse tipo de coisa. Na verdade, mais na parte de mixagem, porque quando você estiver mixando, se você achar que é conveniente e que você precisa colocar esse efeito, porque a tua voz está muito sequinha e você está na sua cena dentro de um ambiente grande, aí você coloca lá um reverb artificial, por exemplo, né? Outros plugins que existem, que são muito importantes, e a gente usa o tempo inteiro, tem um que chama Noise Reduction. O Noise Reduction é exatamente isso que ele faz, redutor de ruído. Então, se você tem aquele ruído constante que está no ambiente, aqui acho que não tem nenhum, né? Aqui não está rolando nenhum ruído nesse momento. Mas se eu ligar, por exemplo, vou ligar o ventilador, ó. Estão ouvindo o ruído? Olha como é alto o ruído. Bom, se eu estou ouvindo, vocês estão ouvindo com certeza. Esse ruído, eu consigo reduzi-lo quase que totalmente, ou talvez totalmente, com esse plugin do Noise Reduction. Quer ver? Eu vou deixar ele ligado. Vou aplicar aqui o Noise Reduction, vamos ver. Agora eu estou falando, o ruído ainda está no ambiente, mas o Noise Reduction atuou. Agora, se você reparar, é possível, dependendo do caso, que eu não sei, porque eu só vou descobrir quando eu aplicar o plugin, depois de eu ter gravado esse vídeo, se ele alterou um pouquinho a minha voz ou não. Porque acontece dele alterar um pouquinho, porque para ele cortar esse som que está acontecendo aqui, eu vou desligar. Está ouvindo o som? Agora eu vou desligar de verdade. Agora eu desliguei aqui. Agora ele vai parar de verdade sem ser artificialmente. Para o Noise Reduction cortar esse ruído, ele tem que cortar algumas frequências do som geral, e essas frequências estão na sua voz também. Então, em alguns casos, quando o ruído é muito alto, muito forte, acontece uma alteração da voz muito grande. Nesse sentido, aí você tem que optar, ou você corta o ruído porque ele está incomodando demais e vai alterar o som da voz, ou você tempera mais ou menos isso e diminui o ruído e privilegia a voz, no caso, né, para não abusar da alteração da voz que foi gravada, né? Esses efeitos são fundamentais na mixagem e na masterização, sobretudo, né? O processo de masterização, que é a finalização geral, ele traduz-se como o nivelamento do volume, né? Então, a masterização, na masterização, que é um processo super complexo, e as pessoas que fazem isso são pessoas muito especializadas, com um super ouvido, que tem um conhecimento técnico enorme, não é uma coisa que dê para se ensinar rapidamente, nem por curso, nem por nada, requer muita prática, muita habilidade, muita experiência. Esse processo de masterização, no caso da música, por exemplo, o cara vai tornar aquele som, se você tem um disco que tem 12 músicas, por exemplo, e cada música tem um volume diferente, tem uma sonoridade um pouquinho diferente. Na masterização ele vai unificar isso tudo da forma mais próxima possível, de maneira que você tenha aquela sonoridade toda no mesmo nível de intensidade. Porque não é só volume, não, é pressão sonora. Porque quando você aumenta muito a pressão sonora, a onda, se a gente for enxergar no gráfico como é que fica a onda,
Eu vou até mostrar para vocês aqui agora, olha, para cá. Assim. Tá vendo? Aqui a onda é uma onda sem estar, uma onda normal, sem estar alterada. Então você vê que ela tem bastante, ela tem onde ela está ocupando o espaço. Se eu fechar aqui o tamanho dela, onde ela está ocupando o espaço, ela tem muita área sem estar preenchida. Quando a gente masteriza, a gente aumenta a gente dá uma comprimida no som e aumenta diminui a área livre. Então repara que numa onda comprimida, ela vai ficar mais cheia a tela, ela vai ocupar mais espaço na tela. Significa que ela tem mais pressão sonora. E isso significa um som mais cheio e mais denso, onde tudo está aparecendo mais, entendeu? Ele faz isso. A gente usa um recurso que se chama compressão. Compressão, a gente achata o que está muito alto e expande o que está muito baixo, tornando tudo mais homogêneo, portanto essa curva fica toda bastante preenchida e limitada. Né? Ela nunca estoura o nível de 0 dB, que é o nível, a partir daí começa a distorção, ou no caso do digital, começa a clipar e fazer aqueles estouros e tal, que é diferente do analógico. O som digital, ele não distorce, ele clipa, né? Ele dá estouros, que é outro processo de reprodução e de configuração sonora. Né? Bom, e por falar em compressão, vamos falar agora da finalização do áudio, né? Porque a gente pode finalizar o áudio em vários formatos diferentes, né? Formatos, inclusive, comprimidos, que é o caso do MP3, por exemplo, né? Normalmente, quando a gente faz a captação, a gente grava sempre no máximo da qualidade possível, né? Do áudio, né? Então, a gente pode gravar, por exemplo, em várias... existe um formato que é a quantidade de bits com que é processado aquela gravação. Né? No geral, antigamente se usava gravações em 16 bits. Quanto mais bits, mais informação cabe dentro do arquivo. E, portanto, o arquivo fica maior. Né? Quanto maior a quantidade de bits, é como se fosse comparar com o vídeo, por exemplo. Né? A imagem 4K e a imagem Full HD, né? A diferença do 4K para o Full HD é que o 4K tem mais pontos, né? Quanto mais ponto, mais resolução. Então, se você tiver mais pontos para fazer um desenho, esse desenho vai ter mais qualidade. Com áudio é a mesma coisa, né? Quanto mais bits, mais informação, portanto, mais qualidade de som e maior o tamanho do arquivo também, né? Então, a gente quando grava, a gente grava numa quantidade de bits maior, né? Com uma frequência maior, inclusive, também, de gravação, que é para a gente obter um resultado melhor. Depois, na hora de você finalizar o seu arquivo, na hora da masterização, quando você vai renderizar lá o arquivo final de áudio, dependendo para onde você vai mandar esse arquivo, se for para a internet ou se for para um WhatsApp, por exemplo, né? O WhatsApp ele limita em 16 MB, né, o tamanho do arquivo, né? Então, determinados áudios, se ultrapassarem 16 MB, o WhatsApp vai cortar, né? Então, você sabendo disso, você tem que dosar a sua compressão para que ele caiba em menos de 16 MB. E claro que se for um arquivo muito longo, né, uma música com muitos minutos, né, um áudio de muitos minutos, vai chegar a um ponto em que ele vai perder muita qualidade para poder ficar tão pequeno assim, né? Porque ele vai ter muita compressão. E compressão significa perda de informação, portanto, perda de dados, né? de qualidade, efetivamente falando. Então, o resumo disso é que você, de fato, o MP3, ele é bastante eficiente, né? Na verdade, o ouvido humano, ele meio que não percebe muito a diferença entre um arquivo não comprimido e um arquivo comprimido. Claro, tecnicamente falando, eles são diferentes porque um tem muito mais informação do que o outro. Mas na prática, assim, no dia a dia, a gente trabalha com MP3 porque acaba que... Não estou falando profissionalmente. Profissionalmente é sempre sem compressão. Né? No mundo profissional do audiovisual é sempre sem compressão. Mas no mundo da internet, a gente trabalha sempre com compressão, tanto de vídeo, quanto principalmente de vídeo, né? Quanto de áudio também. Né? Os arquivos de áudio eles são bem comprimidos,
para que fiquem pequenininhos, né? E consigam ser transportados, né? Na verdade, a compressão, o MP3, graças à compressão do áudio, né, é que foi possível a proliferação da música através da internet, porque naquela época a banda era muito pequenininha, né? Então não dava para a gente transportar arquivos grandes, era muito pesado, a velocidade da internet era muito lenta, né? E de fato a internet era muito lenta, então o MP3 foi a grande solução de você propagar arquivo de música, né, pela web com facilidade, né? Fazer download e tudo mais, né? Então o formato de exportação, o formato final, que quem vai determinar é a sua fonte de distribuição, né? Onde você vai colocar esse arquivo, que vai te dizer se você tem que comprimir muito ou comprimir menos, em função do tamanho que você precisa que fique o arquivo. Tá? Agora eu vou dar uma passeada um pouquinho sobre o programa de edição de áudio, só para vocês terem uma ideia do que é, para quem nunca viu, nunca brincou com isso, para entender como é que funciona, né? A gente transformar áudio é onda, né? Onda sonora, né? E a gente no programa de áudio a gente vê o desenho da onda e é aquela onda que a gente vai trabalhar ela e vai enxergar e a gente começa a entender o áudio. Só de olhar para aquela onda você já entende muita coisa que ele está te dizendo, né? Até fazendo uma analogia ao Matrix, quando a gente via que o cara via aqueles dados descendo na tela e ele enxergava a imagem só vendo aqueles dados, a música eu não diria que a gente chega a tanto de ouvir a música vendo a onda, mas a gente entende toda a dinâmica da música em função da onda. Se a música está muito, se a onda está muito, como eu mostrei, né, anteriormente, se a onda está muito gorda, cheiona, você sabe que é um som cheião, né? Se ela tem picos de altos e baixos, você sabe que ela tem picos de altos e baixos. Basicamente, a dinâmica a gente entende perfeitamente analisando uma onda visualmente, né, olhando para ela, né? Então nós vamos ver agora um pouquinho sobre o programa de edição, efetivamente falando, né? Existem programas pagos, né, com mais recursos e programas gratuitos. Na internet tem um monte de programas gratuitos. Se você der uma pesquisadinha no Google, você vai encontrar vários aí de edição de áudio. Na verdade, todos esses programas funcionam de forma similar, né? Eles fazem mais ou menos a mesma coisa, com um jeitinho muito próximo um do outro, né? Vai mudar, assim, pouca coisa. E também a questão dos plugins, né, que vem instalado nesse programa já de cara, já vem instalado alguma coisa, né? Tem uns que vem mais, tem outros que vem menos, mas tem uns plugins básicos que já dá para você brincar alguma coisa. Um reverb, sempre tem um reverb, um equalizador e tal. Alguns têm o redutor de ruído. Depende, cada programa vem com alguma coisinha como cortesia, né, desses gratuitos. Aí já dá para você brincar um pouquinho, entender e, sobretudo, cortar, né? Fazer corte de edição, que é muito legal, né? Para você tirar de um lado, botar no outro, ou mexer com dinâmica, essa coisa toda. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do básico dessa edição de áudio de uma forma breve, só para vocês terem uma noção de como é que funciona aí um programa de edição de áudio, tá? Vamos lá então? Está aqui aberto o programa e eu já abri aqui um show, na verdade, são várias músicas, né? A sequência de várias músicas. Cada grupinho desse aqui, cada bloquinho desse daqui é uma música, né? Eu vou dar um zoom aqui para a gente entender o que está acontecendo, né? Tá vendo? Isso aqui é o desenho de uma onda com suas dinâmicas, né? Vou reduzir aqui o zoom, onde a gente tem várias questões de dinâmica acontecendo aqui na música, né? Os picos são duas ondas iguais, porque ela está em estéreo, né? Dois canais, né? Canal esquerdo e direito. E então aqui, só graficamente olhando, a gente vê assim, por exemplo, vamos ver essa onda aqui, né? Essa onda, repara que é a mesma música, mas ela aqui, ela tem vários, vamos tocar aqui para ver o que acontece aqui, ó.
né? Tá tocando aqui. Aqui ela vai dar uma parada, provavelmente, tá vendo? Porque aqui tem um... Repara. Ó. Ah, ela acabou. Ela tá pertinho da outra. Essa aqui é uma música, então. E aqui é outra música. Vamos para essa daqui. Repara que ela tem uma dinâmica. Esse é o ataquinho do piano, né? Vai tocar aqui o piano de novo aqui, olha só. Viu? Então a gente quase que vai aprendendo a entender o que está acontecendo em função do desenho que ela está dando. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, né, que tinha essa questão da compressão, né? Essa aqui, por exemplo, está mais blocuda e essa aqui está menos blocuda. Ela tem momentos de alto volume e baixo volume. Basicamente, isso aqui a gente entende o volume da onda nesse momento, né? Se a gente for aplicar a compressão nessa onda, por exemplo, vou selecionar aqui, ó, selecionei esse trecho inteiro. Se eu for aplicar, vamos botar aqui um compressor, tá aqui um compressor, vou botar, aqui tem um monte aqui de plugins, são os plugins que eu estava falando, tá vendo? Eu tenho um bocado deles aqui, vamos ver aqui um de, aqui embaixo, onde é que está L3, esse aqui, pronto. Então aqui aí ele vai abrir o plugin, né? E aqui eu posso fazer um preview, que ele vai me dizer, eu vou ouvir, né, o que está acontecendo. Ó. Conforme eu vou puxando o volume, esse que ele está em vermelho indicando, ele está subindo o volume. Se eu baixei aqui, ele está comprimindo um pouco. Isso aqui, qual é o final da saída que ele vai dar? Vai dar menos 0,2 dB, né? Então ele não vai chegar no pico de zero. Se ele chegar no pico de zero, ele vai clipar. Lembra que eu falei da clipar? Vai estourar o áudio. Então eu mandei limitar aqui o volume máximo, por exemplo, a 0,2, né? Esse seria um processo na masterização que a gente usaria, né? Então se eu der aplicar aqui bastante compressão, repara como a onda vai mudar o desenho dela. Vou parar o preview aqui, vou aplicar com bastante compressão. Olha como ele vai redesenhar isso daqui, está calculando, né? Vai redesenhar e a onda vai ficar enorme, super cheia. Ó, pronto, está super comprimida, tá vendo? Se eu tocar, olha o que acontece. Já está dando bastante volume, não passando nunca de 0,2. Então o que ele fez? Ele subiu as coisas que estavam baixas e baixou não, mas ele nivelou, né? Ficou todo mundo mais ou menos nivelado, as altas e as baixas. Então ficou tudo muito comprimido, na verdade. Vou desfazer isso daqui, o famoso Ctrl Z, né? E ele voltou o que era normalmente. Nossa, sem compressão, né? Bom, isso é uma das coisas. Então, aquele eu falei, os plugins ou efeitos, eles ficam nessa camada de efeitos. E a gente tem diversas coisas que a gente pode alterar. Equalização, pode botar vários filtros, pode botar efeitos, delay, botar distorção, limitar o som, alterar o pitch, por exemplo. Bom, então, por exemplo, vamos falar de edição aqui agora, né? Falando de edição, eu marquei aqui um ponto, 2 pontinhos aqui, porque normalmente quando você quer editar, tirar uma parte da música, por exemplo, você pega bem no comecinho onde ela começa um pico qualquer, que seja uma parte que você tenha escolhido, né, para retirar, né? Então aqui eu marquei, por exemplo, isso aqui. Essa parte aqui, eu vou tirar fora essa parte da música. Vamos ouvir aqui. Então ficou
Vamos dizer que eu, né, não preciso reduzir o tamanho da música, eu não gostei dessa parte, ou preciso, para ela caber em alguma edição que eu esteja fazendo, fiz um videozinho que tem que ter uma musiquinha com um tamanho X, né? Mas eu não quero cortar a música mal cortada, eu quero cortar para ela continuar com um sentido, né? Quer ver? Vamos ver a música para ela entrar nesse pedacinho para ver como é que fica. Bom, agora eu marco aqui, vou deletar. Deletei esse pedaço. E como é que ela ficou? Ficou perfeito, né? Nem percebeu a emenda, né? Deixa eu dar um desfazer aqui. Ó, tá aqui, né? Então, original. Tirei entenderam, né? Repetir aqui, deletar. Né? Ela passou de uma parte direto para outra parte, né? Então, isso é um tipo de edição que a gente pode fazer, né? Outra coisa que eu poderia fazer, por exemplo, é retirar esse pedaço da música, né? E criei aqui uma parte só com um outro arquivo só com ela aqui, né? Se eu quisesse usar isso em outra situação e tal. Então, quer dizer, na verdade, os recursos na edição de áudio, né? Eu diria que eles são ilimitados, né? Você pode fazer realmente o que você quiser, do jeito que você quiser, aplicando os efeitos todos que você quiser, aumentando, diminuindo uma música e fazendo tudo aquilo que eu já falei anteriormente que é possível ser feito, né? Bom, aqui embaixo a gente tem as informações do arquivo de áudio, né? Esse arquivo aqui ele tem um sample rate de 48.000, que seria o que se usa em vídeo normalmente, né? Quando você grava áudio, só áudio, costuma ser 44 e 100. Em vídeo, o padrão normalmente é 48 mesmo, né? Ele está dizendo que é o Wave, que é um processo sem compressão, né? Que é o que eu expliquei para vocês já, que é o PCM, um formato sem compressão. Ele foi gravado em 24 bits, que é uma qualidade alta, ocupa um arquivo bastante grande, né? E o bitrate dele é bastante alto. Nós já falamos sobre bitrate. Bom, se eu fosse exportar esse áudio, vamos dizer aqui, Save As, por exemplo. Se eu fosse exportar, eu teria que definir aqui que formato que eu iria exportar. Se eu fosse exportar em MP3, que é um formato comprimido para a gente botar na internet, etc. e tal, eu aqui, está vendo, eu tenho várias opções já presetadas do MP3. Que ele pode ser em mono, ele pode ser em estéreo e em vários bits por segundo, né? Que a qualidade do CD antigamente era essa aqui, 128. Hoje em dia eles usam 192 e até 256 no streaming, né? No Spotify eles estão usando uns valores mais altos atualmente, que é para aumentar a qualidade do som, né? E ele pode ser bastante grande, mas quanto maior você for aumentando, maior vai ficando o tamanho do arquivo. Vai chegar uma hora que ele vai ficar quase do tamanho de um arquivo sem compressão. E aí não justifica você fazer esse formato, né? Essas então seriam as formas de se exportar o áudio, que é basicamente você pode escolher outros formatos aqui, né? Tá vendo? Tem o Wave, que, no caso da Microsoft, que é sem compressão, tem um Wave comprimido também, o MP3, MPEG-4, tem vários formatos. O AIF aqui, é um formato que a Apple usa, assim, sem compressão também, ele é equivalente ao Wave, né? No tamanho, na qualidade e tudo mais. E quando se fala de áudio, basicamente a parte de exportação seria
só essas opções mesmo, né? Você tem que atentar para esses detalhes. Bom, então estamos chegando ao fim do nosso workshop, módulo 1 de áudio. Isso foi uma breve explicação do que significa, né, o áudio, né? Efetivamente falando na parte de produção e tal, da captação, da edição, masterização, mixagem, né? É só um básico mesmo, porque você vai, certamente, se você tiver interesse de ir mais a fundo, você vai encontrar na internet um monte de gente falando sobre coisas similares, de forma mais ou menos aprofundada. Existem uma infinidade de cursos online também que você pode fazer com mais, alguns até certificados, onde você pode obter diploma e tudo, né? E a ideia desse workshop, de fato, era só dar uma representação de como funciona um pouquinho da coisa e te mostrar, quem sabe, instigar a curiosidade para a sua investigação sobre o tema. Tá bom? Obrigado por tudo e nos vemos, se tiver interesse, no módulo 2, que é o módulo de edição de vídeo. Obrigado e até lá.